Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. Bem, hoje o tema é tipos de oração. E mais do que nunca se faz necessário orar. Essa ferramenta que Deus nos dá, que é um modo que nós temos de conversar com Deus. Deus fala conosco através do seu Espírito Santo. A oração, lá em Apocalipse, fala que os anjos recolhem e queimam como incenso. Então, o nariz de Deus cheira como um aroma agradável e suave as nossas orações. Então, em tudo, nós devemos estar em contato com Deus através da oração. E um tema tão importante como esse não pode ser deixado de lado. Essa prática, ela tem que ser feita sempre. Foi o que Jesus mais fez quando esteve na sua forma corpórea. Quando ele deixou os céus, se vestiu de homem e na carne ele tinha essa necessidade de orar, de falar com Deus, estar sempre em comunhão com Ele através da oração. Foi o maior ensinamento que Jesus deixou. Oração, contato, comunhão, falar com Deus. E para isso vamos começar esse nosso breve momento de aprendizado, de mais uma porção da Palavra de Deus, uma disciplina, importantíssima da vida cristã. Vamos começar com oração. Se você puder, feche seus olhos. Se não, preste atenção. Querido e amado Pai, eu te adoro, Senhor. Te adoro porque o Senhor é tudo. O Senhor já fez tudo. Somos totalmente dependentes de Ti. E Te amamos e queremos declarar isso através da oração. Falar quem Tu és, Senhor. Pai amado, Pai querido, recebe, Senhor, nessa manhã, essa adoração. Recebe de nós, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Tem misericórdia de nós, Senhor, pequeninos, carentes do Teu cuidado, Pai. E agora, Senhor, nesse estudo sobre oração, põe Tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, para que possamos entender quão importante é a oração. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Nos ajuda, Pai. É a minha oração que é feita em nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome e que nos deu esse acesso através do seu sacrifício. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos falar sobre tipos de oração. Eu elenquei aqui, retirado de um manual bíblico, 9 tipos. 9 tipos. Confissão, oração de confissão, de louvor, de ação de graças, de petição, intercessão, oração de compromisso, de perdão, de confiança e de bênção. E agora vamos
pincelar cada uma dessas, porque o estudo sobre oração é muito profundo. Tem muita coisa que envolve oração. Mas nós vamos resumir aqui como estava naquele manual. Oração de confissão. Ela reconhece o pecado, reconhece a perdição e busca a misericórdia de Deus. Oração de confissão. Vocês lembram de João Batista? Ele veio precedendo Jesus e ele gritava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para início de uma vida com Deus, é necessário se arrepender. Reconhecer que você está perdido e que precisa de um Salvador. E você precisa se arrepender da forma errada que tem vivido. Porque a tendência natural do ser humano é errar. Por isso, nós precisamos estar sempre juntinhos de Deus. Sempre auxiliados pelo Espírito Santo. E confiando no sacrifício perfeito que Jesus já fez. Então, tudo já foi feito. Mas nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos arrepender. E agora, arrependidos, precisamos fazer uma oração de confissão. Confessar nossos pecados. Reconhecer os nossos erros e não fazer mais. A cada dia, você vai melhorando, vai se aperfeiçoando. E para falar sobre oração de confissão, vamos lá em Lucas 15, versículos 18 e 19. Lucas 15, versículo 18 e 19, que fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, um dos teus funcionários diários. Aqui nós estamos falando da parábola do filho pródigo. Aqui fala de nós e do nosso pai, comparativamente. Então, esse filho reconhece que pecou contra o céu e contra o pai. Né? Aqui na parábola do filho pródigo, vocês já devem conhecer bem aquele filho que quis a sua herança antes do tempo, envergonhando o seu pai, porque a herança só era dada depois que o pai estava morto. Mas ele quis com o pai em vida. Então isso era desonroso, era uma ofensa para aquele pai. E muitas vezes, nós pecamos contra o nosso pai que já nos deu tudo, que tem uma herança linda para nós. E nós, com os nossos atos, fazendo a nossa vontade, a gente ofende aquele que nos deu a vida. Então precisamos fazer essa oração de confissão. E, assim como o filho pródigo fez, e foi aceito pelo pai. Agora capítulo 18 de Lucas, no seu versículo 13. Aqui, uma outra pessoa. O publicano, porém, estava em pé de longe, e nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aqui fala de dois homens, um muito religioso, falando: ah, Senhor, eu não sou como esse pecador, apontando o erro para o outro, se achando mais santo. Mas Jesus aqui está mostrando
que aquele que se arrepende, que reconhece o seu pecado, esse sai perdoado. Aquele religioso arrogante que não percebia o seu pecado do orgulho, seu pecado da arrogância, não reconhecia que era um pecador e que precisava da misericórdia de Deus, ele saiu sem o perdão. Mas aquele publicano que era pecador e que reconhecia que estava arrependido, querendo ser melhor, buscando ser melhor, esse saiu perdoado. Então nós precisamos de confissão, oração de confissão. É uma necessidade. Então nós já aprendemos que um dos tipos de oração é de confissão. Segundo tipo, louvor. O louvor, ele adora a Deus pelo que Ele é. Santo, eterno, maravilhoso, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus santo, glorioso, eterno, magnífico, Deus todo-poderoso, digno de todo louvor, digno de toda glória. Precisamos, esse tipo de oração é necessário. É necessário você louvar a Deus através da sua oração. Então nós vamos lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. De louvor, de adoração, engrandecendo a Deus, reconhecendo quem Ele é. Deus, que o seu nome seja santificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em todo tempo, nós precisamos adorar e louvar a Deus. E aqui, na Bíblia, nesse livro, que é o manual que Deus nos deu, Ele ensina nos Salmos, Ele nos ensina no Velho Testamento, no Novo Testamento, no último livro, que é Apocalipse, a adorar Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te adoramos, te bendizemos, Tu és digno de honra, de glória. Manifestamos a nossa adoração, o nosso louvor, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus Criador, Deus soberano. Esse é o nosso Deus. Ele é assim. Precisamos reconhecer quem Ele é. E Ele não precisa do nosso louvor, porque lá nos céus Ele é adorado dia e noite pelos seus anjos. Anjos, o tempo todo. Eu ia falar 24 horas, mas isso é o Cronos. O tempo de Deus é Kairos. É um tempo que não se acaba. Então, o tempo todo, o Kairos de Deus tem anjos lá. Santo, Santo, Santo. Adorando, louvando, bendizendo. E lá Ele tem isso. Mas Ele quer um contato com a sua criação, que somos nós. E Ele ensina esse tipo de oração, de louvor, de reconhecimento. Nós já nos arrependemos e fizemos uma oração de confissão. Agora, a gente adora a Deus pelo que Ele é. Então, oração de louvor. Terceira oração,
ação de graças. Expressa gratidão a Deus pelo que Ele fez. Deus já fez. Ele fez tudo por nós. Tudo. Vamos lá em Lucas 17, versículo 15 a 16. Lucas 17, 15 a 16 e depois o versículo 18. E um deles, aqui é a cura dos 10 leprosos. E um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Versículo 18. Jesus falando: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus tinha curado 10 leprosos, sendo que 9 eram israelitas e um samaritano. O que aconteceu aqui? Somente o samaritano, que era desprezado pelo povo de Israel por ser resultado de dos judeus que se misturaram com os outros povos, então eram mestiços. E então o povo israelita não reconhecia eles como irmãos. Então desprezavam, porque tinham se misturado. E Deus sempre falou para não se misturar com os povos vizinhos, porque iriam cultuar a seus deuses e iria trazer contaminação para dentro do povo de Deus. E eles eram desprezados. Mas esse mestiço, esse misturado, foi o único que voltou dando glórias a Deus. Aqui, Jesus, quando vem, ele quebra essa barreira. Ele une todos. Ele veio para salvar o mundo, não só ao povo de Israel. Ele veio primeiro para esse povo que era um povo separado por Deus. Um povo que Deus escolheu através de Abraão, formou um povo para representar, ser um representante de Deus na terra, mostrar a glória de Deus na terra, as leis. E através desse povo viria Jesus. Mas Jesus vem e quebra essa barreira, trazendo salvação para todos. E aqui ele pergunta: só veio esse? O meu povo não agradece? Mas um de fora, um estrangeiro, vem e agradece? Então, aqui Jesus está mostrando que nós precisamos ter ação de graças. E através dessa passagem, a gente vê a necessidade da gratidão. Deus já fez tudo por você. Seja grato. Ore agradecendo pelo que Ele fez e pelo que Ele faz e ainda há de fazer nas nossas vidas. Seja grato. Pare de murmurar, de resmungar, de ficar só olhando o que te falta, esquecendo de ver o quanto você já tem. Quantas bênçãos Deus já fez na sua vida e você não reconhece. Acha que é obrigação de Deus? Acha que você merece só por ter nascido? Seja grato. Você estava afastado de Deus por causa do pecado. E Deus quis você de volta e deu o seu filho para abrir esse caminho de volta. Ele já fez tudo para que você seja salvo. Agradeça por essa tão grande salvação. E se você ainda não a recebeu,
A hora é agora. Faça oração de confissão, reconheça que você é pecador, louve a Deus, adore a Ele pelo que Ele é, porque Ele é maravilhoso. E agradeça, ação de graças. Agradeça por esse tudo que Deus já fez. Trouxe você de volta para Ele. Você que estava perdido. Quarto tipo de oração. De petição. Faz um pedido pessoal a Deus. Essa oração, ela faz um pedido pessoal a Deus. Você pode pedir coisas para Deus. Você já reconhece que Deus fez tudo, já fez aquelas primeiras orações. Agora vamos ler lá em Mateus 7, de 7 a 12. Vejamos o que fala. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui precisaria um outro dia, de estudo. Petição. Deus quer nos dar muitas coisas, mas a Bíblia ensina como pedir. Deus dá, mas ensina que nós não devemos fazer pedidos egoístas para o nosso deleite, e sim pedir aquilo que é bênção para a nossa vida. E Deus se agrada em conceder aquilo que é bom para nós. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, ele sabe o que é melhor para nós. Mas a gente pode pedir. Pedir de acordo com a Bíblia. Nós precisamos ler essa palavra de Deus para entender a mente de Deus, a mente de Cristo. Para que o Espírito Santo, quando a gente lê, o Espírito Santo ilumina a nossa mente. E a gente consegue entender a palavra de Deus e aplicar na nossa vida. Então, oração de petição. Você pede algo que você precisa. Vamos para uma outra oração de intercessão. Faz um pedido a Deus em favor de outro. Olha que lindo. Em favor de outro. Já não é mais para você. É para os outros. Vamos ver lá em João 17, no versículo 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste. Por aqueles que me deste. Porque são teus. Jesus aqui orando por todo aquele que o aceita, que aceita o seu sacrifício. Não pelo mundo, porque o mundo não aceita. Mas ele estava orando por aqueles que aceitaram o seu sacrifício, porque são de Deus. Então Jesus estava orando pelos seus discípulos, pelas pessoas que estavam seguindo os seus mandamentos. Era uma oração de intercessão. Intercessão. Precisamos nos colocar na brecha. Orar pelas pessoas. Clamar pelos doentes. Orar por libertação. Libertação das garras do diabo. O mundo jaz no maligno. E nós aqui, orando, somos o sal e a luz na terra.
Então, oração de intercessão, importantíssima. Se coloque. Não peça só para você. Peça pelos outros, peça pela nação, peça pelas lideranças, peça pelo seu vizinho. Ore pelos doentes, ore pelos fracos. Sabe aquela ovelha que se desgarrou, que está quebradinha? Precisa de oração. Ore, interceda. Êxodo 32, de 11 a 13. Êxodo 32, aqui está falando de Moisés. De 11 a 13. Olha o que Moisés fez. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor, arrepende-te deste mal contra o teu povo, e lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados. E lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Aqui, o povo de Deus tinha aprontado tanto, mas tanto, que Deus estava tão aborrecido que queria destruir esse povo e começar um novo povo a partir de Moisés. Olha que oferta! Já não seria mais o início de Abraão, mas seria de Moisés? Quanta honra! Mas Moisés não quis essa honra para si. Ele teve misericórdia daquele povo pecador e intercedeu a Deus por eles. Mereciam a morte. Tinham feito tanta coisa, afrontaram tanto a Deus depois de ver tantos milagres, que Deus se enfureceu. E ele queria. Assim como ele tinha feito com Noé, ele ia fazer com Moisés. A partir de Noé, foi uma nova geração. E ele queria fazer a partir de Moisés. Começar tudo de novo. Mas Moisés não quis. Moisés não quis. Ele se pôs na brecha e intercedeu por aquele povo pecador, rebelde. E Deus atendeu à oração de Moisés, porque viu o coração dele amoroso, um coração, sabe, pronto a perdoar, um coração muito amoroso, assim como Jesus, que se colocou intercedendo por nós e intercede até hoje lá nos céus. Ele intercede, ele é o nosso advogado. E aqui Moisés fez essa posição de advogado, intercedendo pelo réu que era o povo. E aí Deus ouviu a oração de Moisés, mas aquele povo foi perecendo no deserto durante 40 anos. Deus não quis que aquele povo entrasse na terra prometida, porque não tinha reconhecido quem Deus era. E não aceitou tão grande libertação do jugo do Egito. Então, de intercessão. Agora a oração de compromisso. Expressa lealdade a Deus e a sua obra. Vamos lá para Mateus 6, versículo 10. Mateus 6, no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma oração de compromisso.
Senhor, que a tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus, se comprometendo, pedindo que Deus cumpra a sua vontade aqui, onde nós estamos. Isso é uma oração de compromisso, expressando a lealdade a Deus e a sua obra. Senhor, cumpre o que o Senhor quer na minha vida. Eu aceito. Eu quero fazer a tua vontade, porque a sua obra precisa ser feita. Então cumpre aqui. Eu vou colaborar nessa obra, fazer parte dela. Lucas 6, vamos lá para Lucas, capítulo 6, de 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, uma oração de compromisso. Aqui está falando, por que você me chama de Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Você tem que, quando você fala, Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Orando, se compromissando com Deus. E aí você fala, Senhor, Senhor, mas não obedece. Se você está pedindo, está se comprometendo, e você está lendo na palavra de Deus como tem que agir, é dessa forma. É obediente. E aí fala de um homem que edificou uma casa. Ele cavou e abriu bem fundo. Então você vai se aprofundando na palavra de Deus, no conhecimento. E pôs alicerces na rocha, que é Cristo. Então quando você começa a conhecer a palavra de Deus e a se enriquecer dela, e a formar a sua vida baseada em Cristo, pode vir o problema que for, você vai sair firme disso. A tempestade virá com toda a força, mas você vai resistir, você vai ficar em pé. Porque o teu compromisso com Deus é sólido, é firme. Você está crescendo em Deus, está construindo a sua edificação na rocha que é Jesus. Então a sua casa, que é a sua vida, será firme e forte em Deus. É assim. Então faça a sua oração de compromisso. Aquilo que Deus colocar no seu coração, cumpra para fazer. Deus te deu dons. Não enterre esses dons. Use na obra do Senhor. A seara é grande, poucos os ceifeiros. O mundo está branco, como uma plantação. Precisa ser colhido. O diabo está fazendo o trabalho dele muito bem. Ele é disciplinado, ele é diligente, ele é esforçado. E você? E eu? Precisamos fazer essa oração de compromisso e assumir o que Deus tem mandado a gente fazer. Precisamos colher os frutos de anos de pregações daqueles que já estão com o Senhor. A obra que já foi feita no passado
precisa ser colhida agora. E outras sementes precisam ser plantadas no lugar. Então vamos continuar a obra até que Jesus volte. Tenhamos compromisso nessa obra do Senhor. E essa oração de compromisso. Ali vamos ver em 1 Reis 8, 56 a 61. 1 Reis, versículo 8. Vejamos. Você veja que a palavra de Deus, ela tem orientação para todas as coisas. Quando você se apropria dela, 1 Reis 8, 56 a 61. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja convosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Então, aqui está falando de Salomão abençoando o povo e falando do compromisso que deveriam ter, assim como seus pais tiveram com Deus, para continuarem compromissados, vendo as leis de Deus, ensinando para que todos os povos soubessem. Então, oração de compromisso. Agora vamos para a oração de perdão. Busca a misericórdia por um pecado pessoal ou de outros. Nós precisamos ter oração de perdão. Vamos lá em Mateus 6,12. Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Precisamos perdoar. Lucas 6, 27 e 28. Mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. No versículo 32 a 36. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis?
Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então faça oração de perdão. Perdoe. Perdoe. Mesmo aqueles que te fazem mal, mesmo aqueles que te ofendem. Não fique com mágoa no coração, não guarda isso não. Porque isso é veneno. Ore perdoando. Libere perdão nas tuas palavras e com as tuas orações. E você vai ver como Deus vai trabalhar dentro de você, como você vai se limpando, vai se purificando. Pratique esse tipo de oração. Perdoe. Oração de confiança. Essa oração afirma a plena suficiência de Deus e a segurança do fiel no amor divino. Mateus 6, de 5 a 15. E diz-lhes: o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Cadê? Mateus... Opa, eu estou lendo em Lucas, desculpa. Mateus 6, de 5 a 15. É um texto longo, né? Quando orares, não sejam como os hipócritas, porque eles se alegram em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas você, quando você orar, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai te vê secretamente, e ele vai te recompensar. Orando, não use de vãs repetições, não fica repetindo palavras. Tá? Como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui, ensinando como orar. Olha que bênção. Mateus 7, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem. E mais uma oração de confiança aqui, ó, confiando de que Deus vai dar aquilo que precisamos. Vamos lá em Lucas 2, estamos acabando. Essa é a 8ª oração. Lá em Lucas 2, 29 a 32, fala de Simeão. Lucas 2, de 29 a 32. Vamos ler de 25 a 26, falando de Simeão.
Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E agora, em 29 a 32, olha o que aconteceu com esse Simeão. José e Maria levaram Jesus para o templo para ser consagrado ali, de acordo com a lei. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Oração de confiança. Simeão aqui falando: Senhor, eu já vi a tua salvação assim como o Senhor me prometeu. Ele viu, reconheceu através do Espírito Santo de Deus que aquele bebezinho que estava no colo dos seus pais era o Cristo, que veio para a salvação de todos os povos. E ali, com aquela oração de confiança, ele declarou: Senhor, me despede, me leva agora, porque eu já vi a tua salvação. Oh, glória a Deus, eu já vi, eu presenciei a tua salvação. Quer uma oração de maior confiança? Olha aqui, tomado pelo Espírito Santo, uma oração confiando. Então ore crendo, com confiança. Você tem lido a palavra, você tem feito as outras orações, os outros tipos de orações. Então você vai ter confiança para declarar nas suas orações tudo que Deus é, tudo que Deus já fez, tudo que Deus representa, aquilo que você sabe que Deus vai fazer na tua vida, que já declarou na sua palavra que vai fazer no futuro. A vida eterna que Ele tem prometido aos seus. Ore com essa confiança. Esse tipo de oração, uma oração que agrada a Deus, que reconhece que Ele é o Senhor sobre a tua vida. E a última oração, oração de bênção, que pede a bênção de Deus. Vamos lá em Números 6. Números 6, de 24 a 26. Números 6, de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É com essa oração de bênção que eu termino a nossa meditação de hoje, o nosso estudo sobre tipos de oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e que você possa sempre praticar esses tipos de oração. Que essas orações sejam constantes em sua vida. Amém.